Os dados são do Boletim Epidemiológico da Hanseníase do Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2022. Em 2021, o Maranhão foi o estado com maior número de casos novos hanseníase em menores de 15 anos no Brasil, com 126 casos registrados. Em segundo lugar no ranking veio o estado do Pará, com 82 casos, e Mato Grosso, com 74 casos. No Brasil, o total de casos novos diagnosticados, 625, ou seja, 4,1% se deram em menores de 15 anos. Ainda segundo o boletim, o Maranhão foi o segundo em novos casos da doença, de 2016 a 2020, ficando atrás apenas do estado do Mato Grosso. Além disso, o estado é o terceiro em taxa de detecção geral de novos casos de hanseníase, por 100 mil habitantes, de 2010 a 2021. Segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde, apesar de o Maranhão ainda estar entre os estados com mais diagnósticos de hanseníase, o número de casos da doença diminuiu no estado nos últimos 3 anos, sendo que, em 2019, foram confirmados 3.078 casos da doença. Em 2020, o número de casos caiu para 1.869 ocorrências. Já no ano passado, foram notificados 1.824 casos. O Brasil ele é um país, que a grande maioria das regiões é hiperendêmico e nós, enquanto Estado do Maranhão, geralmente nós estamos em primeiro ou em segundo lugar relacionando a número de casos. E há alguns anos vem aumentando o número de casos em crianças e crianças com GIF, que a gente chama, que é com grau de incapacidade física, 1 ou 2, que já tem comprometimento, já tem sequela da hanseníase. Então, nós somos um município prioritário. No nosso estado, são 5 municípios prioritários e Balsas. Ele está entre esses municípios que é hiperendêmico. Então, tem maior número de casos em adultos e aumentando o número de casos em crianças. Então, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, ela é transmitida de pessoa a pessoa, através da respiração. O bacilo ele fica no ar, fica no meio, e a gente precisa, para ser infectado, estar em contato diário de pelo menos 4 horas. As pessoas que vivem no ambiente fechado, muitas casas têm uma circulação de ar, a porta da frente, a porta do fundo, não tem janelas, e isso aumenta a probabilidade de ter mais de um caso na família. Nós temos famílias que têm vários casos, ou quase todas as pessoas, ou todas as pessoas são infectadas. Ao todo, em 2021, o Brasil notificou 15.155 novos diagnósticos na população geral e 625 em jovens de até 15 anos. E no Janeiro Roxo, mês escolhido para informar a população e desmistificar a doença, o Ministério da Saúde apresentou na última terça-feira, dia 25, uma série de ações, entre elas a inclusão de novos testes laboratoriais complementares ao diagnóstico da hanseníase, como o teste rápido, que será inserido no Sistema Único de Saúde. Em relação à hanseníase, o diagnóstico, quando ele é precoce, a pessoa trata e cura. Quando ele é um diagnóstico tardio, a pessoa trata, cura a doença e continua tratando as sequelas, as reações hansênicas, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que for. E isso é o uso de corticoide, que é um medicamento que a gente sabe que baixa a imunidade, tem os seus efeitos colaterais. Então, o município de Balsas, em todas as unidades básicas de saúde, se você tem mancha, procurar a unidade básica de saúde. Não só no mês de janeiro, que é o chamado mês do Janeiro Roxo, O Janeiro Roxo, o último domingo, é o Dia Mundial de Luta contra a hanseníase, de combate, de eliminação ou erradicação. A gente nunca consegue, é a doença mais antiga que existe. Então, é comprovado que é a doença, não é uma das, a doença mais antiga que se tem relato e a gente não consegue nem controlar. Segundo a pasta, o Brasil será o primeiro país do mundo a ofertar em nível assistencial, de forma universal e no sistema público de saúde, um teste rápido para apoiar o diagnóstico, que ainda é essencialmente clínico e baseado na avaliação minuciosa do paciente, especialmente de pele e nervos periféricos.
A incorporação do teste vem após o aval dado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, neste mês. Desde 2012, né, já tem testes rápidos que várias empresas, universidades, né, a gente tem como pioneiro algumas universidades em Minas Gerais, e a Anvisa, né, ela fez essa autorização e falta ainda ir para o Ministério da Saúde para ter nota técnica e nós termos esse acesso. E isso seria maravilhoso e vai ser maravilhoso, que nós, quando a gente trabalha com hanseníase, é uma esperança que a gente tem, principalmente porque o diagnóstico ele não é fácil. O diagnóstico ele não é a baciloscopia de linfa, que coleta o material das lesões, que pode ser positivo ou negativo. O negativo é mais de 70%. E não descarta a hanseníase, que é o diagnóstico clínico. Então, apresenta as lesões, apresenta déficit, então é dificuldade de movimentar os braços, diminuição ou perda da força, dormência nos braços, nas pernas. E a gente tem casos bem mais avançados que atinge desde os olhos, né, diminuição dos pelos da sobrancelha, perda dos pelos em todo o corpo. Isso tudo são sequelas da hanseníase.